Amados irmãos, da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bem-vindo ao canal Palavra de hoje, onde Deus sempre tem uma palavra para a nossa edificação. Nós que somos a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu vou dar continuidade ao terceiro vídeo da série que eu estou fazendo no canal, chamada Assuntos Polêmicos. A Bíblia diz ou não diz, certo? Hoje eu irei falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a posse e o porte de arma de fogo. Se o cristão ele pode ou não pode ter uma arma de fogo em sua casa e também andar com a mesma na rua, seja aonde ele estiver, certo? O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vou falar sobre a posse da arma de fogo e a segunda parte estarei falando sobre o porte de arma de fogo, se de fato a Bíblia fala sobre esse assunto ou não, certo? Mas desde já lembre-se de deixar o seu like no vídeo, lembre-se também de acionar o sino de notificação na verdade, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se por favor e compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer. Amados, indo ao assunto, nós iremos entender esse assunto de forma mais profunda, certo? Por isso eu peço muita atenção, bastante atenção, porque como eu falei, a série que eu lancei no canal tem um nome bastante sugestivo, que é justamente assuntos polêmicos. A Bíblia diz ou não diz? Então eu vou ler uma passagem bíblica no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 36, certo? Diz assim, capítulo 22, versículo 36. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Certo? Então estaremos discorrendo sobre o assunto a partir desse texto bíblico. É claro que todo texto tem um contexto, certo? A gente não pode ler um texto de forma avulsa ou isolada. Nós temos que verificar o seu contexto para não cairmos em erros hermenêuticos. Bom, como assunto, a primeira parte desse assunto eu vou falar sobre a posse de arma, certo? Que é diferente do porte de arma. Vamos ter esse entendimento, né? Assim como imigrante é diferente de imigrante, que é diferente de imigrante, assim a posse é diferente do porte, certo? De arma. Bom, a posse de arma, ela diz respeito ao direito do cidadão de manter a arma sob seus cuidados, ou seja, na sua casa, na sua residência, para a sua proteção, certo? Lembrando que no ano de 2003, um ano depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder no Brasil no seu primeiro mandato, foi prescrito, certo, uma lei onde existia o Estatuto do Desarmamento Civil, ou seja, as pessoas deveriam entregar suas armas que tinham em suas casas, porque naquele ano existia o que, amado? Existia um alto índice de assassinatos e mortes por arma de fogo. Mas nós sabemos muito bem o que está por detrás disso, certo? Nós sabemos muito bem que o socialismo ele não prega a liberdade do ser humano. O socialismo ele prega a ditadura, certo? Para manipular as massas. Mas essa é uma outra questão que nós podemos falar assim, conforme for o andamento do conteúdo do canal. Bom, então a Bíblia no Antigo Testamento ela de fato vai falar sobre vários assuntos que hoje em dia estão na nossa Constituição. Pelo menos assuntos que estão relacionados a armas, a guerras, a questão militar. Ela vai falar porque Israel tinha um exército. Quando Israel sai do Egito, eles não têm um exército ainda, mas eles têm que formar um exército na hora ali para se defender contra os inimigos que querem atacar. Um deles é Amaleque, certo? Amaleque
se aproveita que Israel não tem um exército para atacá-la. Bom, nisso tudo, se eu for até o Antigo Testamento, certamente eu irei achar muitas provas bíblicas de que Deus aprova que o cristão tenha uma arma em sua casa. Lógico, nos tempos antigos, a arma de fogo ela não existia. Existiam armas brancas, flechas, espadas, facas, punhais, certo? São armas que existiam naquele tempo antigo. A arma de fogo ainda não existia, mas era legalizada pela lei mosaica que foi dada por Deus, correto? Se um indivíduo invadisse a casa de uma pessoa, segundo a Torá, certo? O cidadão de bem tinha todo o direito de eliminar aquela pessoa, aquele ladrão, aquele roubador, tinha todo o direito de fazer isso, porque a lei mosaica dizia que antes de nascer o sol, ou seja, ainda à noite, certo? Na madrugada ou então no período matutino, certo? Na madrugada, o indivíduo, na verdade não é matutino, é noturno, em período noturno ou no período onde o sol ainda não tinha sido exposto, caso o ladrão tivesse a sua vida eliminada, nada iria acontecer a ele, não ao ladrão, mas ao cidadão de bem. Mas se o cidadão de bem eliminasse o ladrão, quando o sol viesse a nascer, aí certamente o prejuízo iria para o cidadão de bem, segundo dizia a Constituição israelita, certo? Que está registrada na Torá. Bom, no Brasil não é diferente. Não é diferente. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. O indivíduo que tem arma em sua casa, mas que seja legalizada, certo? Porque você sabe, a PF, que é a Polícia Federal, no ano de 2021, ela liberou, segundo o governo que rege o Brasil, ela liberou que o indivíduo possa ter a posse de arma, mas para que ele possa ter a posse de arma, ele tem que preencher requisitos. Ele tem que ser uma pessoa que tenha 25 anos, ele tem que ter um lugar para armazenar a arma de fogo, certo? E, logicamente, nós sabemos que não é somente isso. Ele precisa passar por exames psicológicos, entre outras coisas. Ou seja, ele tem que ter requisitos para ter arma em sua casa. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? É que ela aprova no Novo Testamento, porque o foco é o Novo Testamento, não é o Antigo. Porque se fosse o Antigo, ficaria muito fácil falar sobre esse assunto. Mas no Novo, é necessário entender, amados irmãos, que a igreja, logo quando começou, ela começou com judeus. E os judeus, eles frequentavam sinagogas. Os judeus que seguiam Jesus, que eram chamados de cristãos, eles frequentavam sinagogas, certo? Eles frequentavam o templo de Jerusalém. Pedro e João, por exemplo, o que eles fizeram? Eles subiram ao templo, certo? Subiram ao templo. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ele subiu ao templo para quê? Para orar, certo? Eram 3 horas da tarde, no horário romano, mas no horário judaico era 9 hora, certo? 9 hora. Então, ele subiu ao templo para orar. Ou seja, os judeus, que eram cristãos, ainda frequentavam os templos. Lógico, natural, é uma coisa natural. E na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 2, Tiago está falando sobre um assunto de discriminação social. Então, ele está falando de ricos e pobres, onde o pobre era discriminado em relação ao rico, certo? E nesse assunto que ele está abordando, ele fala a respeito de que os irmãos frequentam sinagogas. Ou seja, quem frequenta sinagoga não é cristão, é judeu. Mas como eles são judeus cristãos, logicamente eles frequentam a sinagoga. Aí você me pergunta, mas o que esse assunto tem a ver com o tema do vídeo? Tem tudo a ver. Porque se você for mais a fundo, você vai ver ainda por cima
muitos judeus que são cristãos agora, que eles praticam a circuncisão e guardavam o sábado. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 28 e 29, certo? Eles ainda frequentavam, mas, como eu falei, a igreja tinha dois povos, certo? O mundo antigo da igreja é dividido assim, em judeus, que eram cristãos, e não judeus, que eram gentios, sírios, certo? Romanos, italianos, vários povos que não tinham costumes judaicos. Então esses povos, eles não faziam essas coisas, não guardavam o sábado, eles não praticavam a circuncisão, entre outros assuntos que estão relacionados ao judaísmo, certo? Então os judeus que eram cristãos, eles no início, eles guardavam coisas que existiam na lei de Moisés, que não iriam anular a salvação. E uma dessas coisas eram armas, certo? Tanto é que quando eu li em Lucas, no capítulo 22, versículo 36, Jesus está falando que eles deveriam vender certas coisas e comprar outras coisas. E uma dessas coisas é a espada. Só que os discípulos entenderam o que Jesus falou de forma literal e compraram duas espadas. Só que Jesus sempre pregou a não violência. E quando Jesus usou, digamos assim, entre aspas, a violência para expulsar os cambistas do templo, ele não estava sendo violento com pessoas justas. Ele estava sendo violento contra o que elas estavam fazendo no templo do Senhor, certo? E lembrando que Jesus viveu no Antigo Testamento e também no Novo. O Antigo Testamento, ele não começa nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa no livro de Atos dos Apóstolos. Na teoria, ele começa na cruz, quando o véu se rasga em dois. Mas na prática, ele começa quando os discípulos estão ali, certo? Naquele lugar, e recebem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ali começa na prática o Novo Testamento. Mas muitos costumes judaicos não foram deixados de lado, até porque os primeiros cristãos, eles eram judeus. Então, um desses costumes era a arma, certo? A arma. Eles andavam armados. Porém, quando nós vamos ver a vida dos apóstolos, por exemplo, Tiago, a Bíblia não fala se ele resistiu ou não à prisão, só fala de sua prisão e de sua morte. João e Pedro, a Bíblia não fala se eles resistiram ou não, fala simplesmente que eles foram presos pelas autoridades, chicoteados, depois soltos, e glorificavam o nome de Jesus. Então isso quer dizer que os apóstolos, eles entenderam depois que era no sentido figurado que Jesus estava querendo dizer, não no sentido literal, porque Jesus nunca ensinou que eles deveriam se defender com espadas, não. Eles deveriam sim ter a coragem, certo, de promover o evangelho, uma coragem feroz como uma espada tem, certo? A espada é feroz, ela corta, e o evangelho deve ser assim, feroz. Ele deve cortar corações e almas humanas, certo? Então essa coragem que os apóstolos deveriam ter. Então logo no sentido figurado e não dá para entender esse texto no sentido literal. Mas como eu falei, outros que saíram do farisaísmo entendiam assim, que eles deveriam ter espadas, até porque no período que Israel era controlada pelo Império Romano, assim como outras nações, muitas estradas eram vigiadas por guardas romanos, mas outras não eram. Então, quando um viajante, como o apóstolo Paulo, por exemplo, ele saía de uma cidade para outra, ele certamente ficava prejudicado, amados. Por que prejudicado? Porque o apóstolo Paulo, ele era missionário, ele fundava trabalhos, comunidades em diversas cidades. E muitas dessas estradas por onde ele viajava com Silas ou Silvano ou Barnabé eram cheias de ladrões. Mas a gente não vê em nenhuma situação
o apóstolo Paulo, ele utilizando qualquer tipo de arma. Nós não conseguimos ver isso, certo? Nós não conseguimos ver o apóstolo Paulo usando armas. Por que ele não usa armas? Porque ele era uma pessoa totalmente entregue. Ele era uma pessoa que pregava a paz e não a violência. Tanto é que quase ele morre apedrejado, quase que ele morre através de chicotadas. Então, ele mesmo diz, na carta que ele escreve aos Coríntios, amados irmãos, ele escreve aos Coríntios que certamente ele estava em perigos, certo? Tanto em suas viagens marítimas como em suas viagens terrestres, certo? Então, o cristão que quer utilizar o seu direito como cidadão brasileiro ou cidadão de qualquer outra nação ocidental, ele tem que entender que existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que este cristão possa gozar de seus direitos humanos, porque nós temos direitos que são exigências da democracia para o cidadão comum, e nós temos deveres, que é a obediência à autoridade, certo? O cristão goza de direitos e deveres. E nós devemos lembrar que em Romanos capítulo 13, versículo 3, é pregado, é falado que o cristão pode ter o louvor das autoridades, ou então ter a espada da autoridade. Ou seja, se ele respeitar a autoridade pode dar para ele os parabéns, os seus direitos. Mas se ele menosprezar as autoridades, o que pode restar a esse cristão? Pode restar simplesmente a consequência de seus atos. Certo, amados? As consequências de seus atos. Bom, então, o que acontece é que a posse de arma é um direito de todos, sendo cristão ou não. Mas a Bíblia não fala desse assunto. Não fala desse assunto, até porque o que a Bíblia fala é que nós, cristãos, somos protegidos pelos anjos de Deus, que são mensageiros, que são trabalhadores ou ministros para proteger os seres humanos que estão em Jesus, que aceitaram Jesus, que confessaram o nome de Jesus Cristo. Agora, se o cristão pode usar ou não, fica muito a critério dele. Porém, devemos entender que se ele usar uma arma sendo branca ou sendo uma arma de fogo de forma ilegítima, ele vai sofrer consequências, tanto divinas como terrestres. Então, é uma questão de consciência, certo? É uma questão de consciência. Se a pessoa sente-se bem utilizando uma arma para o bem-estar de sua família, então ela não está pecando, porque ela está usando como justiça. Até porque a autoridade terrena, que é a autoridade divina, dá a ela esse aval. Mas agora, se ela está usando como algo ilegítimo e não registrado, ela está debaixo de maldição, certo? Então você vê que é uma questão de consciência. Se você se sente bem, então use. Se você não se sente bem, então não use. Mas devemos lembrar uma coisa. Tanto Daniel como também o próprio... eu vou entrar aqui agora no assunto da porte de arma, né, de fogo agora. Eu falei da posse, vou entrar no assunto do porte de arma, né, certo? Então, eu vou falar o seguinte, sobre o porte de arma. Já falei sobre a posse de arma, já expliquei o que é, já defini o que a Bíblia diz e não diz. Agora eu vou falar sobre o porte de arma. É por isso que o vídeo está com quase 20 minutos. Porque esse assunto não é fácil de se explicar à luz da Bíblia, do Novo Testamento. Porque se for no Antigo, fica muito simples explicar. Mas como nós não vivemos debaixo da lei mosaica, e sim debaixo do período neotestamentário, fica mais complexo explicar o assunto. Mas falando sobre o porte de arma, veja bem, o porte de arma, ele na verdade é uma autorização para que o indivíduo ele ande armado fora de sua casa ou local de trabalho, certo? Você pode estar fora da sua casa ou no local de trabalho com a arma, certo? Não na mão, mas na cintura, porque na mão aí vai complicar. Existe uma lei brasileira de 2003
criada em 22 de dezembro de 2003, de número 10.000, amados, 10.826, certo? Essa lei foi no período do governo Lula, que eu citei logo quando eu estava falando sobre a posse de arma. Bom, claro, o cidadão comum, ele não, nessa época de 2013, ele não iria ter condições de ter, até porque era bem burocrático e, além do mais, só era permitido aos agentes penitenciários, agentes de segurança pública e outros que tinham essa função de segurança. Mas o novo governo que nós temos, que é o governo Bolsonaro, ele facilitou bastante a questão da posse de arma. Tanto é que o porte de arma, a posse do porte. Tanto é que a posse, em 2021, ela passou a valer para os cidadãos comuns. O cidadão comum pode sim ter a sua arma fora da sua casa ou dentro, fora da sua casa, no local de trabalho, para onde ele quiser levar. Mas tem que estar de acordo com a lei, tem que preencher requisitos. Não é qualquer pessoa que pode fazer o que bem quiser, né? Não existe isso. Existe todo um cuidado, toda uma regra. Mas afinal de contas, o Novo Testamento fala sobre esse assunto. Bom, o Novo Testamento, ele não fala sobre esse assunto de forma explícita e muito menos de forma implícita, porque nem tudo a Bíblia vai falar, porque nós vivemos na era chamada contemporânea e lá estava começando a era cristã. Eu sempre gosto de falar no canal que, por exemplo, a Bíblia não fala sobre namoro, porque era uma outra cultura. A nossa cultura teve essências diferentes da cultura oriental, onde a Bíblia foi formada, certo? O namoro é uma invenção da era vitoriana. Não existia namoro no tempo bíblico. Logo, muitos assuntos de hoje não existiam no período da era cristã, no primeiro período da era cristã, porque o Oriente, eu sempre costumo dizer que o Oriente é um outro planeta, diferente do Ocidente. As leis, as regras são distintas de nós, que somos ocidentais. Então, o que acontece? Acontece que a Bíblia não fala sobre se o cristão ele pode ter arma de fogo e andar com ela para onde ele quiser, inclusive para o seu trabalho. Não fala sobre isso. Mas o que a Bíblia fala é que nós estamos debaixo de autoridades terrenas constituídas por Deus. E se no meu país, chamado Brasil, a autoridade me dá esse direito de ter democraticamente esse direito de ter arma de fogo, então, biblicamente falando, é lícito, é permitido. Você encontra isso em Romanos 13, 1, 4, 1 Timóteo 2, 1, 2, Tito, capítulo 3, versículo 1 e 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 13 e 15. Várias passagens bíblicas falando sobre a autoridade, certo? Que devemos ser obedientes às autoridades, e obediência não quer dizer apenas o compromisso de se sujeitar, mas também o compromisso de exigir democraticamente direitos que são direitos civis. Logo, o cristão, ele não é apenas cidadão celestial, ele também tem uma identidade terrena. É por isso que nós temos RG, CPF, comprovante de residência. Então, é uma questão que envolve consciência. Como eu falei antes, se você se sente bem tendo o direito a isso, use, mas use para o louvor de Deus. Use para defender uma causa justa. Mas se você usar de forma irregular, você está debaixo de maldição divina e terrestre, certo? Agora, tem pessoas que falam que se o cristão usar arma, ele não está acreditando em Deus. E isso não é uma verdade. Porque, por mais que a Bíblia não mostre no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ela dá referências. E eu posso usar o Antigo Testamento para rebater essas críticas. Porque tanto os cristãos como os judeus irão habitar no mesmo céu. E você vê Daniel nunca usou uma arma contra os seus inimigos que o jogaram na cova do leão. E os 3 amigos de Daniel, Ananias, Azarias, certo? E Misael nunca usaram nenhuma arma contra os seus inimigos, mas usaram simplesmente a oração. Diferente
de Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, e também ele se tornou governador do território provincial de Judá e da capital de Judá, que era Jerusalém. Ele confiava em Deus, orava para Deus, mas usava uma arma. Quer dizer, se o cristão decidir usar uma arma para defender os seus, a si e os seus, ele não vai estar desconfiando de Deus, opondo a sua fé em dúvida. Muito pelo contrário, ele vai estar usando um direito legítimo que o Estado conferiu a ele. E quem conferiu autoridade ao Estado foi o próprio Deus. Logo, se você me perguntar se é bíblico o cristão possuir arma de fogo, eu vou dizer que de forma implícita é bíblico, porém vai da consciência de cada pessoa. Se a pessoa se sentir bem usando uma arma, que ela use para louvor de Deus. Se ela não se sentir bem, que nem chegue perto de uma arma de fogo, senão ela é capaz de fazer coisas que não deve fazer e ela vai cair em graves erros, certo, amados? Então, essa foi a explicação sobre mais um vídeo polêmico. Não perca, na próxima quinta-feira, irei falar sobre o dízimo, certo? Irei falar sobre o dízimo, mais um assunto polêmico, e esse é bem polêmico, mas é mais no meio religioso do que no meio secular, certo? Na verdade, quase todos os assuntos são polêmicos, mas no meio religioso. Bom, amados, que você possa ser abençoado por Deus, que Deus possa acrescentar cada dia mais aquilo que você precisa para se manter firme e forte na presença do Senhor, e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus, e tenha uma boa tarde. Amém.